Quer falar do desafio, Jana? Como que você pensa em fazer isso? O tempo? Na verdade, assim, eu quero ajudar a montar a estrutura, né, para recuperar intestino, que é a base de tudo, para melhorar o terreno biológico, que é o básico. Então, eu acredito que em torno de 60 dias é o mínimo que a gente precisa para compreender como é que o teu organismo é o tempo que tu precisa para conseguir entender como é que cada alimento age no teu organismo, se tu tem alguma alergia tardia ou não a respeito de algum alimento, um tempo suficiente para criar novos hábitos, né? Então, 60 dias é o mínimo para se criar uma base. E dali por diante, cada um consiga caminhar sozinho. Ou então, se precisar de ajuda para um próximo passo, aí seria uma outra questão. Mas um desafio de 60 dias é o mínimo que a gente precisa para começar a mudar alguns hábitos e mudando a alimentação, né? E recuperando. E a maioria das pessoas não sabem por onde começar. Muitos querem começar, eu vou tomar um suplemento, eu vou ir para academia, malhar muito, ou então outros cortam drasticamente os alimentos ali que nem gordura, glúten, leite, que é o que eles mais ouvem falar, né? Cortei isso, eu vou ficar bom. Na verdade, não adianta. O que é do alimento, tudo bem, vai se resolver, mas aquilo que não faz, que não está estragado devido ao alimento, mas sim a outros problemas, como se tu tem alguma parasitose, se tu tem algum problema intestinal, algum problema de hipocloridria, só mudar o alimento isso não vai adiantar. Então, é uma base que tem passo a passo e tem que ser bem feitinho, e dali por diante daí vai seguindo, vai tomando outras estratégias. Então é aí que eu quero entrar, nessa base, nesses primeiros passos. Eu quero Quando tu pensou em desafio, usar essa palavra desafio, por que tu usaste essa palavra e o que você pensou que ela ia trazer de positivo para o trabalho? O que você queria passar como ideia nessa palavrinha? Desafio porque a gente está muito acostumado a gente tem hábitos ali que, para mudar, né? Por exemplo, eu vou falar de algumas pacientes que eu tenho que elas são assim, ela precisa cozinhar, ela tem que fazer um bolo, por mais que ela não esteja com vontade, ela quer fazer aquilo. Então são hábitos. Então é um desafio para ela não lidar com farinha, não poder fazer um bolo. Então eu botei como desafio para que as pessoas consigam encontrar esse prazer que sentia com certos, deslocar ele para outras coisas, né? Então, fazer essas mudanças, porque para muitas pessoas é um desafio. Para mim mesma foi um desafio no começo, porque eu não conhecia outra forma de me alimentar. O café da manhã, para mim, ele tinha uma estrutura. E se não fosse aquilo, café com leite, pão, presunto, queijo, eu não tinha outra opção. Então foi um desafio para mim começar a incluir outras coisas na minha alimentação, retirar algumas que eu tinha convicção que eram saudáveis. Então seria um desafio de conhecer algo novo, né? Você falou duas acepções do termo. Desafio remetendo ao desafio, ao esforço, porque tem que mudar o hábito. E você falou a acepção de desafio no sentido de experimentar algo novo. Essa ambiguidade, ela é intencional no uso da palavra? Você acha que ela é uma boa palavra porque ao mesmo tempo joga para um lado, joga para o outro? Eu acho que é um desafio em todos os sentidos. É um desafio para experimentar o novo e para parar com hábitos, né, que a gente já viu. Eu vejo assim, eu passei por etapas, eu precisei assim me desafiar. Hoje eu vou, né,
o meu desafio é vencer esse passo. Aí depois apareceram outros desafios, outras coisas difíceis para mim, né? Até em relação às pessoas que conviviam comigo, era um desafio, porque era só eu mudando a alimentação e tiveram pontos assim que se tornaram muito difíceis demais. Então foi um desafio incluir a minha família nisso. E a gente foi junto, então, e foi tomando uma proporção grande, assim, porque hoje todos na minha casa pensam em relação a como se alimentar de uma forma como eu. Então a gente foi um desafio em todos os pontos. Para mim é um desafio conseguir dormir cedo. Todo dia, assim, eu passo por algum desafio. Então, eu botei assim, desafio paleo, né, autoimune, que seria o desafio de entrar nessa forma de alimentação. Não desmerecendo nenhuma outra estratégia de alimentação, mas foi a que eu conheci e que consegue, assim, corroborar com uma melhora vários aspectos na saúde, desde as doenças autoimunes. Então ela engloba muita coisa em termos de problemas de saúde que ela consegue melhorar, e desde para identificar alguns alimentos que possam ser alergênicos ou que tenham uma certa intolerância. Então eu gosto muito de outras dietas também, mas para iniciar, para limpar o organismo, foi a que eu mais achei, assim, interessante, né? Então, seria um desafio. Essa questão do desafio, como tu narra que eu não sei se você usou a palavra, mas você superou o desafio, né? Então, a tua narrativa, como você superou o desafio e você sentiu ele na pele como um desafio, essa é uma palavra importante para você, é uma palavra-chave, inclusive, de desafio superado. E é como se tu quisesse dizer para a pessoa, né? Ó, eu tô te dando um desafio. Vai ter percalços, mas eu tô aqui para segurar a tua mão. E faz parte da tua verdade tratar isso como um desafio, no sentido de, ó, tem algo a ser feito, eu sou a pessoa que vou te ajudar, e no final tu vai ter uma imensa gratificação por ter superado. Essa palavra remete a isso para você. Para mim, sim. É exatamente isso. É mostrar que hoje ela encontra prazer ou satisfação numa maneira que foi concebida desde a infância dela. Então, o desafio é ela encontrar outros prazeres de outras formas, também na alimentação, e que vão trazer satisfação para ela. Então, eu vejo isso como um desafio, porque as pessoas pensam assim, eu vou fazer uma dieta, se pensa muito em reduzir calorias, essas coisas, é só um tempo, depois eu paro, porque elas perguntam, quando é que eu vou poder voltar a comer tal coisa? Geralmente é isso que eles perguntam para nutricionista, né? E terminou aquela dieta, chegaram no peso ideal e voltam exatamente a fazer a ter os mesmos hábitos. Então eu acredito que seja um desafio a tu mudar a tua mente, a tua percepção em relação ao alimento para a vida. Não é por alguns dias. Por alguns dias a gente vai fazer a base, mas depois tu tem que continuar. Vou ter que continuar e 60 dias assim, depois desses 60 dias o teu paladar está limpo, o teu organismo está limpo. Então, aquilo que tu amava, aquela coisa muito doce ou cheio de conservante, um refrigerante, por exemplo, aquilo se torna ruim. O teu paladar já não aguenta mais. O teu paladar não consegue. O teu paladar já está acostumado a sentir um novo sabor, o sabor das coisas. Tu toma um café sem açúcar e acha maravilhoso. Então, depois desses 60 dias, se tu fizer direitinho, tu vai conseguir seguir e vai ter aquela mudança para o resto da vida. Não vai
Não seria não se trata de uma dieta que tu vai fazer por um período e depois tu vai voltar a comer como antes. Não. É um desafio para mudar a tua maneira, percepção dos alimentos, dos teus hábitos. Então, esse termo chamou a atenção, para ser honesto. Por que esse termo chamou a atenção? Pelo seguinte, a gente poderia, lá na plataforma Salutogênica, dar ênfase de curso, de tal coisa, curso livre ou mini curso, como se costuma chamar, né? Campanha de não sei o que, curso. A gente falou assim, não, cara, o que nós vamos fazer não é curso, não é nada. O curso pode estar dentro do desafio, não ao contrário. Por quê? Porque o desafio é essa variável do que fica para a pessoa, o ganha-ganha, o que ela herda de ter passado pela experiência com você, como mudança de hábito, que ela vai sustentar. Por isso que é um desafio. E isso é colocado em primeiro lugar. Então, o nome que a gente dá na plataforma Salutogênica é desafio. Quando eu leio lá o teu grupo lá e eu vi que você usou o mesmo nome, foi aí que veio a sinapse, né? De que o que você está fazendo é um piloto do que nós queremos fazer na plataforma. Exatamente com esse mesmo nome. Desafio, seja ele de que natureza for. Desafio da comer carne. Desafio do não sei do que. Desafio da autoimune. Paleo, essas coisas. E aí a pessoa ela parte para uma experimentação proposta pela equipe que está por trás do desafio, aonde essa experimentação vai dando sinapse e tudo mais. É isso que é a nossa gamificação. A possibilidade das pessoas experimentar um outro modelo naquele período que pré-determinado. A gente chama exatamente de desafio. Esse é basicamente a metodologia que a gente quer fazer. Não é curso, por isso que não é um outro formato, por isso que é um desafio. Porque você que é a desafiante, vamos chamar assim, você sabe bem que você tem que estar presente no grupo, né? E estimulando. E isso que você está fazendo, por mais que você não use o nome, mas agora você vai aprender um nomezinho para isso daí, se chama gamificação. Que é esse estímulo, esse exemplo, estímulo, experimentação, novas sinapses, novos gatilhos. É uma reformulação mental para toda uma nova experiência e associação, né, de ideias e resultados a novos experimentos. E aí no final disso daí você ainda pode premiar a pessoa, que seria a sucessão, né, a dupla, gamificação, tokenização, se você quiser colocar desse jeito, que é como vai funcionar no próximo ciclo da plataforma Salutogênica. Vai ter as duas coisas. Isso que você já está fazendo, para nós, é super da hora, é super bem-vindo. Eu só quero te inserir, quero que a Ionara conheça teu case também, para ela entender que isso que você está fazendo é uma gamificação. Isso já é a gamificação. É as estratégias que vocêzinha vai usar lá, euzinho vou lá, fulaninho. Tem gente que usa o diminutivo, fica carinhoso. Cada um tem uma estratégia, não tem regra. Você vai alterar entre tarefas, você vai alterar entre comunicações. E aí, pessoal, já fizeram uma frasezinha simples no meio do dia, sempre presente, sempre acompanhando. E aí você vai criar um monte de estratégias, né? O pessoal de gamificação vai poder te ajudar também, porque é um piloto dentro da comunidade, que já nasce lá no Clubhouse, como a gente estava falando, toda aquela novela toda, né? Mas é isso que você está fazendo, é gamificação. E esse nome é muito bem-vindo. É o nome desafio, exatamente porque pressupõe mudança de hábito. Você vai ancorar a vivência para a pessoa não voltar ao efeito sanfona nunca mais. Você vai ancorar ela, novas raízes, novos hábitos. Você vai implantar um dicionário cerebral junto com a experimentação, né? A gente está de olho em como você vai resolver esse problema da gamificação, para a gente aprender, ajudar no que for possível, porque essa é a dinâmica da comunidade, é isso que a gente quer fazer. É por aí. Eu vejo assim, o foco nem é o emagrecimento, porque é a busca de saúde mesmo, e o emagrecimento é uma consequência, né? Tanto é que muitas pessoas que nem precisam perder peso vão se beneficiar muito de uma estratégia dessa, né?
Eu, por exemplo, né, eu passei pela obesidade desde a infância, adolescência, e depois disso eu tiveram outros problemas de psicológicos, eu tentei suicídio, eu tive transtornos assim terríveis na parte mental, foi muito difícil e eu só consegui a melhora no momento que eu decidi, eu não sei por onde começar, mas eu preciso entender um pouco mais de saúde, e foi ali que eu comecei a ir buscar as informações, eu comecei a ir atrás, meio assim, tateando no escuro, e hoje eu quero poder ser um ponte para que essas pessoas consigam de uma forma mais fácil do que eu, né, do que eu passei, a chegar na resolução desses problemas. Então, posso fazer mais um destaque? Mais um. O pessoal tá chamando de telemedicina, tem uma modinha aí, né, que vai revolucionar o mundo e tudo mais. Ó, eu dou uma banana para isso. Ó. Eu acho que isso não vai revolucionar nada. Para mim, o que vai revolucionar chama teleacompanhamento, que é outra coisa diferente da teleconsulta, só da telemedicina, né? Esse teleacompanhamento, que é gamificado, que é isso, você tá junto do grupo, né? É individual e coletivo ao mesmo tempo. Você arrumou um híbrido, né? É um jeito de você saber como tá em cada um, mas ao mesmo tempo tá todo mundo percebendo um grupo ali, um desafio coletivo. O cara tá numa pegada coletiva, mas ao mesmo tempo sendo observado individualmente, né? Mais ou menos isso. É um híbrido. Agora, esse acompanhamento, que é o teleacompanhamento, que eles estão achando que é a telemedicina, pra mim, isso é que é o mais sério. Que o cara fraqueja não é por falta de conhecimento. Ele fraqueja por falta de apoio. E o médico não faz o teleacompanhamento. Porque já tem o próximo da fila, Quando você engaja isso daí num desafio e faz o teleacompanhamento, que não é a telemedicina, pra mim isso é matador, é isso aí que é o bicho. Pra mim isso é que é a medicina da comunidade, isso é que é o processo de mudar hábitos, gamificar e tudo mais. Mas é uma sutileza, entendeu? Não é bem a telemedicina. Pra mim esse teleacompanhamento, que não vai te saturar muitas horas, pra mim você vai tirar de letra isso, é uma outra coisa que eu quero observar, pra ver como é que isso vai te consumir tempo ou não. Mas, cara, a tua presença ali, eles saberem que você está disponível, eventualmente, né? Dentro das regras que você vai colocar. E eles terem esse apoio para continuar, e você incentivar eles, não deixar a peteca cair, isso pra mim é top. É sala de aula na veia, é o processo de início, meio e fim acontecendo na nossa cara. Um dos princípios ali que eu vou passar as instruções, claro, no modo geral, mas eu quero que cada pessoa tenha essa particularidade, né? Porque eu não posso lançar um modo de se alimentar sem conhecer um pouco das particularidades de cada um. Então, desde exames laboratoriais, assim, vai ser pedido, ter um recordatório alimentar. Então, um dos pontos é tanto ter anotado quantidades, tudo como fotos, de pelo menos uma semana de um recordatório alimentar, para que eu possa olhar, analisar e que eles possam me contrapor ali, olha, eu estou tendo dificuldade nisso, por exemplo, eu estou sentindo muita vontade de comer doce à noite, e por esse recordatório eu consegui observar o que pode estar ocasionando isso e tentar chamar atenção. Porque às vezes a gente fala, olha, dá ênfase à proteína, mas as pessoas não conseguem mensurar isso, a quantidade, elas não conseguem... quanto eu tenho que comer disso? Isso é muito particular, é de cada um. Mas a gente consegue observar se eles estão pesando a mão ali muito carboidrato. Então, porque eu já fiz isso presencialmente com algumas pacientes e elas diziam, mas eu estou comendo tudo direitinho. E daí, quando eu ia olhar os recordatórios delas, praticamente assim, era uma porçãozinha muito ínfima de proteína para uma imensidão de carboidrato. Daí chegava um ponto do dia que elas já não aguentavam mais o pulmão. Então, essas particularidades eu quero poder
acompanhar nesse grupo e depois que as pessoas estiverem entendendo que elas possam se ajudar entre família, porque a minha intenção é que mesmo que seja que eu atenda uma pessoa daquela família, que ela possa levar tudo que ela está aprendendo para a família dela. Eu não tenho assim como objetivo uma pessoa isolada que quer emagrecer, não, eu quero ajudar pessoas que queiram, sabe, melhorar em família, eu quero que agreguem a família ali. Por isso que tem uma parte que eu vou estar falando, desde o modo como tu arruma a mesa, de como tu dispõe a tua comida, sabe? Para tornar tudo mais agradável, mais afetivo, junto com a família, para mesmo que aqueles que não estão participando venham, sabe, sim, se sentir vontade de participar daquilo. Então, aos poucos, vai quebrando a resistência dos outros membros da família. Duas coisas sobre o que você falou. Esse efeito recordatório, para nós tem o seguinte sentido, né? Se tu tá precisando para o teu desafio correr bem e você dá esse reporte para nós ao nível de plataforma salutogênica, a plataforma salutogênica tem que ter um espacinho de entrada de dados ali para dar suporte a um desafio do tipo que tu quer fazer. Ou seja, à medida que tu solta o teu piloto, se o recordatório faz parte e tu vai analisar o prato e tudo mais, é porque você já está sinalizando para o cara do desenvolvimento da plataforma salutogênica que ela tem que ter esse campo, que ela tem que ter essa entrada de dados, tá? Então isso é só um arremate para você entender como é que a sinergia tem que fluir, porque a gente vai te ajudar na gamificação, você vai ajudar a gente na construção da plataforma, que é o espelho da tua gamificação, né? E outra coisa também que a gente pensou, até falamos isso com o Joel, ele concordou com a gente, é o seguinte: todos os grupos que estão nascendo ali dentro da comunidade, né, integrativa e tudo mais, que o profissional está fazendo o seu trabalho, você não concorda com a gente, além disso ser um pré-evento, como a gente falou, da linha do tempo, pré-evento e tal, você não concorda com a gente que a pessoa que vivenciou ali, junto com você, agora ela também é um depoente, e tu não concorda que o lugar dela é lá no Clubhouse dando depoimento? Com certeza. Você entendeu? Ela vivenciou, ela vai lá multiplicar a rede. Então, isso é muito maneiro, porque a gente falou lá pro Joel, né, que é o professor da pós-graduação, vem cá, por que os teus alunos não vão lá e não representam e não falam? Então, daqui a pouco, vai fazer parte do currículo, entendeu? Tipo assim, cara, o cara é bom mesmo, vamos lá, e fez a diferença na minha vida, eu vou multiplicar o método, eu vou ajudar outros. Ele é um fidelizado com você, não sei como é que chama, mas você tá entendendo o que eu quero dizer? É a reciprocidade dele, né? Você quer comprar o curso com reciprocidade ou sem? Sem é de um jeito e com é de outro jeito. E aí você multiplica o cara na rede, que na verdade multiplica o teu nome, porque é tu que tá ajudando, tu que tá mentorando a rede. Então, e esses detalhes que a gente quer afinar entre comunidade, admins, plataforma, rede, entendeu? Isso tudo sendo afinado até o final do ano, quando entrar o Conater, cara, a gente tá com uma musculatura de gigante, entendeu? São detalhes, são nomes. Que nem assim, eu falei, para mim é uma experiência nova, porque eu estou acostumada aqui, chega o meu paciente, eu atendo ele na estética, eu avalio, a gente conversa, que ele tem aquele tempo. Às vezes no meu atendimento, que eu faço algum procedimento, às vezes tem procedimentos de 2 horas, e naquelas 2 horas eu estou ali passando dicas de alimentação, de como fazer, então eu tenho um tempo único ali com aquela pessoa. E fazer isso de uma forma que abranja mais pessoas, então eu preciso, para mim é uma novidade, eu tive que, né, parar para pensar como montar isso e que isso dê certo. Então, isso seria hoje é um teste. É um piloto, é um híbrido, mas, cara, uma coisa que a gente pode dizer é que você não está sozinha, isso é fato. E desde que você queira e tudo mais, a gente está pronta para abrir todos os espaços da rede, porque é sinergia, né, o nome, né? Fazendo em sinergia, tá multiplicando esses depoimentos, né?
Por exemplo, vamos dizer assim, a Berê, eu e outras pessoas, a gente mudou coisas na nossa vida, né? Às vezes não está relacionado contigo diretamente, mas está numa mesma caminhada, né? Pelo menos já é na mesma direção, entendeu o que eu quero dizer? Então é esse tanto de pessoas indo numa mesma direção, dando depoimento, tá agregando valor em múltiplos níveis, até chegar à etapa dos teus próprios alunos. E é isso, e onde eles estiverem, eles estão multiplicando saber, né? Estão levando teu nome também, a metodologia que você usa, que acaba sendo, por tabela, também, um pouquinho que seja, a metodologia da rede também, porque o conhecimento está dentro da rede, então é nosso também, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. É meu, é seu ou é nosso? Entendeu a sutileza? Eu já tenho, assim, alguns pacientes que já tiveram melhoras, até pacientes que estavam com hipotireoidismo e o médico receitou medicamento pesado ali, e eu pedi só um tempo, vamos mudar a alimentação, vamos mudar alguns hábitos aí. Em questão de 2 meses, aquele mesmo paciente voltou ao médico com novos exames e estava com os exames tudo normalizados, sem ter que tomar um medicamento. O organismo não tem organismo que aguente tudo isso. Então, se tu não começar a tratar por algum ponto, tu tem que começar. Eu acho melhor deles, assim, começar pela alimentação, equilibrar ali os pontos chaves, e depois tu vai. Até porque se tu chegar para alguém e disser assim, ó, tem que cortar tudo, elimina tuas panelas de alumínio, elimina tudo, isso, aquilo, a pessoa vai dizer assim, tá, e agora o que eu vou fazer? Eu vou morar numa caverna e vou fazer o quê? É muita coisa, então tu já vai acabar de espantar a pessoa. Hoje eu atendi uma cliente e eu comecei atendendo a filha dela, que é uma juíza criminal. Ela me procurou porque ela gosta de terapia quântica, e daí acho que foi final de janeiro, acho que lá por janeiro mais ou menos, ela começou a fazer. Daí eu comecei com os 3 produtos de terapia quântica e com a água, porque ela já tinha uma mudança de alimentação, então eu não precisei. Ela gostou tanto que ela, desde de janeiro para cá, todos os meses, ela tem comprado vários produtos de terapia quântica e já me chamou para atender a filha, o filho e agora a mãe de São Paulo. Veio de São Paulo e veio para cá para me ser atendida comigo. Eu achei legal porque, nossa, lá em São Paulo tem tantos terapeutas. E ela veio ser atendida comigo aqui, mas eu também fico em cima, só que para a mãe dela eu já fiz a mudança de alimentação junto com a água e 3 produtos de terapia quântica. Porque assim, a água, ela ajuda a pessoa a desintoxicar. Ajudando a desintoxicar, hidratar, ela vai ter uma melhor resposta. Então, assim, ela vai conseguir ter vendo desinchar, tudo isso, ela vai animar mais, continuando com o processo. E quando entra os produtos também, o certo seria só alimentação e a água, vamos supor, e depois entrar com os quânticos. Só que quando você entra com os quânticos, você já também vai vendo o resultado. Então vai animando mais a pessoa, entendeu? Então daí a pessoa já vê a resposta, que nem a filha dela estava tentando emagrecer e não conseguia. Daí usou os produtos de terapia quântica, tá vendo que mudou o corpo dela, ela me falou para mim, já notou mudança. Já melhorou sono. Então, você começa a ver e você fala, nossa, isso realmente funciona. São só gotinhas, são só frequências. E daí a pessoa vai animando, né? Isso é bem legal.